Pastor, que tipo de igreja nós somos? A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ayrton Santos e hoje nós vamos aprender que tipo de igreja nós somos. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de integração e o assunto de hoje é: que tipo de igreja nós somos? Bom, primeiro eu quero falar que tipo de igreja nós não somos. Nós não somos uma igreja tradicional. O que é uma igreja tradicional? Vou te dar alguns exemplos para que você possa entender. Batista, presbiteriana, luterana, metodista, igreja congregacional. Nós não somos uma igreja tradicional na linha dessas igrejas que eu acabei de falar para você. Motivos pelos quais nós não somos tradicionais. Nós cremos nos dons do Espírito Santo hoje. As igrejas tradicionais, como presbiteriana ou uma batista tradicional, eles não creem nos dons do Espírito Santo para hoje. Eles são aquilo que nós chamamos de igrejas cessacionistas. Eles acreditam que os dons cessaram, que eles eram apenas para a era apostólica e que para hoje não existem mais os dons do Espírito Santo, ok? Nós acreditamos em todos os dons do Espírito Santo. Lá na frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Nós cremos em milagres atuais. Nós cremos. As igrejas tradicionais tendem a não crer nos milagres, em cura, expulsão de uma determinada possessão demoníaca. Nós cremos sim em milagres. Inclusive eu já vi muitos milagres acontecerem. Nossa liturgia cultual ela é mais avivada, né? Então a gente bate palma, dependendo do louvor ali tem algumas danças, tal. Então nós temos uma liturgia cultual diferente. Então nós não somos uma igreja tradicional. E agora vem a polêmica, né? Nós não somos uma igreja pentecostal. Nós não somos pentecostais. E aí quando a gente fala isso, as pessoas, eu não acredito, mas vocês não creem no dom do Espírito Santo? Não, não tem nada a ver. Nós não somos pentecostais, nós não temos uma linha pentecostal. A linha pentecostal não é só quem crê no dom do Espírito Santo. A doutrina pentecostal, eles têm alguns aspectos que nós entendemos, que nós não concordamos. Essa é a verdade. Eu vou falar aqui para vocês quais são, tá bom? Eu vou te dar um exemplo de algumas igrejas pentecostais. Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, Deus é Amor, Avivamento Bíblico, Congregação Cristã do Brasil. Isso não quer dizer que essas igrejas não são de Deus. Não é isso que eu estou falando e tratando nesse curso. Eu estou apenas apresentando para vocês qual é a nossa linha de raciocínio e o nosso pensamento. Tá, por que não somos igrejas pentecostais? Primeiro, na linha pentecostal, eles entendem, as igrejas pentecostais entendem que as línguas é a evidência principal do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, quem não fala em línguas não é batizado com o Espírito Santo. Só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas, né? E nós entendemos pela doutrina, pela palavra de Deus, que todo e qualquer dom pode ser uma evidência do batismo com o Espírito Santo. O próprio Paulo faz uma pergunta retórica, né, em 1 Coríntios, quando ele fala assim, todos têm o dom de curar? Todos têm o dom de profetizar? Todos falam em línguas? É uma pergunta retórica, a resposta é não. Mas todos somos batizados pelo mesmo Espírito e tal. Então, uma das coisas que não nos leva a assumir a bandeira pentecostal é essa questão das línguas como evidência principal do batismo com o Espírito Santo. Outra questão pelo qual nós não pertencemos a esse movimento pentecostal é que existem muitas ramificações que deixou o grupo desorganizado e descredibilizado. Então, tem muitas igrejas por aí que carregam o nome pentecostal na sua placa, né? E são igrejas completamente desorganizadas, são igrejas fora da palavra de Deus, são igrejas que não têm um preparo, vamos por se dizer assim, bíblico e teológico e tudo mais. Pastor, quer dizer que essas igrejas não são de Deus? Não é isso que eu estou falando. Eu só estou dizendo que não dá para representar essa bandeira, porque se ramificou muito, né? Tem muitas igrejas que têm uma linha mais neopentecostal e dizem que são pentecostais, então meio que bagunçou aí o negócio, tá? Uma outra questão é que a linha pentecostal, ela tende a espiritualizar muitas coisas, né? E aí isso leva a um preparo raso de obreiros. Às vezes está no culto ali, isso aí não é raro da gente ver, a gente vê isso aí com muita frequência.
Tá no culto ali, de repente o pastor levanta alguém a pastor, levanta alguém a obreiro, tal, do nada, né? Sobe no monte como diácono, volta como pastor. Então é uma coisa muito complicada e acabam usando também esses cargos para segurar as pessoas, né? Então, nós não somos assim, nós não pensamos assim, nós entendemos que, de acordo com 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante, né, os obreiros devem ser preparados, devem ser ensinados, os cristãos devem ser preparados, devem ser ensinados, tá? Isso não quer dizer que demora anos para você se tornar um obreiro em nossa igreja, não, com certeza não, tá? Mas quem se tornar um obreiro pode ter certeza que ele está preparado, ou pelo menos ele teve a oportunidade de se preparar. Outro motivo pelo qual nós somos pentecostais, diferenças, né, é a nossa liturgia de culto, principalmente nos louvores. Né, a linha pentecostal tem mais os louvores da harpa e tal. Nós também cantamos alguns louvores da harpa, mas com uma roupagem ali nova. Nada contra, os louvores da harpa são maravilhosos. Na nossa ceia, nós sempre cantamos louvores da harpa. Tem muitos louvores ungidos e abençoados ali. Tá? Um outro problema das linhas pentecostais, principalmente os mais clássicos, é que usos e costumes são temas soteriológicos. O que isso quer dizer? O que é soteriologia? A soteriologia é o estudo da salvação. É que para algumas igrejas mais rígidas, né, e mais pesadas nos seus usos e costumes, às vezes a calça, a saia, a unha pintada, o brinco na orelha, né, é um motivo de salvação. Aquilo delinea o caráter da pessoa, né, e isso não é um caminho muito legal da gente pisar. Né? Então, para nós, usos e costumes não tem a ver com o caráter da pessoa. Né? Muito embora o cristão ele tem que ter ali o seu limite, o seu bom senso naquilo que ele usa e naquilo que ele faz. Um terceiro ponto é muita ênfase na espiritualização e pouca ênfase na base bíblica. Né? O que a gente ouve de besteiras aí de púlpitos, o que a gente ouve de besteiras aí de altares e de pregações, olha, é complicado. De você levantar da cadeira e ir embora. Né? Vou colocar aí para você um pedacinho, um trecho de uma ministração, de uma pregação, de um culto pentecostal, e você vai ver os absurdos aí que são ditos, tá bom? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, E aí? estava assentado junto ao mar. Casa simples, na beira da praia. Primeiro, e entrando outra vez, soube-se que estava em casa. Em Mateus capítulo 4, ele está mudando de cidade, mudando de endereço. Ele mudou de Nazaré, da tribo de Azer, para Cafarnaum. Jesus mudou de Nazaré para... Pastor, e essa casa, como foi? Como é que ele comprou? Com que dinheiro? Veja só. Aos 12 anos, segundo o historiador, ele assumiu a carpintaria. E nessa época não tinha motosserra. Nessa época era na base do machado. As mesas eram tudo feitas, sabe? Meia tortinha, emenda aqui. Tá? Então, quando Jesus assume a carpintaria, a coisa mudou. Alguém está me ouvindo aí, queridos? A coisa mudou. Porque era mais ou menos um ano para entregar uma mesa e 4 cadeiras. Um ano! Que o cabra ia na mata, escolhia e dizia, eu quero essa aqui. O cabra derrubava madeira, arrastava no animal, levava para a carpintaria, trabalhava no formão, na serra, um pega de lá, outro pega de cá, serrador, e vamos que vamos. Depois de um ano, aquele toro de madeira virava uma mesa. Era um ano mais ou menos para entregar uma mesa e 4 cadeiras. Isso era na carpintaria de seu Zé, lá em Nazaré. Mas quando Jesus assumiu a carpintaria aos 12 anos, com a morte do pai adotivo, a coisa mudou. O cabra chegava e dizia, você é o carpinteiro? Sou. E mesa, ele fica comigo mesmo. E cadeira? Fez comigo? Entrega quanto tempo? Se for mais de um ano, ele não quer, ele fez. O senhor quanto prazo? Uns 7 meses dá para entregar? Eu falei, eita, atrasado. Vem amanhã? E com Jesus era assim, apareça. E aí, com os 12 anos, ele vai juntando, e comprou uma baita casa. Aonde? Na beira da... Muito bem. Você viu aí? É complicado. Isso é só um pedaço daquilo que a gente vê. Não é? Vê e ouve. Então, nós não somos pentecostais por esses motivos, tá? Vamos lá. Uma outra questão aqui. Nós não somos neopentecostais. O que é um neopentecostal? A maioria das igrejas hoje no Brasil, eu acredito que a maioria, se não a maioria, uma grande parte, são igrejas neopentecostais. E eu vou te falar aqui quais igrejas são essas, um exemplo, tá? Igreja Mundial do Reino de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça, Igreja Quadrangular,
Igreja Plenitude do Trono de Deus, Igreja Bola de Neve. Quando eu falo o nome dessas igrejas, não é no sentido pejorativo, tá? Não estou dizendo que são de Deus ou que não são de Deus, só estou dizendo qual é o tipo de igreja neopentecostal. Essas igrejas são neopentecostais, então nós não somos como essas igrejas. Em que aspecto nós não somos? Alguns motivos, né? Muitos motivos, na verdade, pelo qual nós não somos neopentecostais. O neopentecostalismo ele é muito perigoso. Tá? O neopentecostalismo é como se fosse uma renovação do pentecostalismo, trazendo doutrinas, às vezes malignas e completamente contrárias ao Evangelho de Cristo. Tá? E eu não estou sendo exagerado. Por exemplo, teologia da prosperidade, onde a prosperidade nos cultos e no ensino se torna o foco e a salvação se torna algo secundário. Nós entendemos que a salvação é o foco e a prosperidade ela é uma consequência da sua obediência a Deus. Então, na nossa igreja você não vai encontrar nenhum aspecto da teologia da prosperidade. Tá? Não vamos prometer casa, nem carro, nem chave de nada. Nós te prometemos ensinar a sã doutrina, o caminho, se você andar nele, Deus vai te abençoar, tá bom? Uma outra questão é a ênfase na bênção. Vem aqui que Deus vai te abençoar. Este é o lugar da bênção. Venha receber a bênção do pastor. Tome essa água porque você será abençoado. A nossa ênfase é na obediência a Deus e na sua palavra. A bênção segue aqueles que obedecem a Deus, de acordo com Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e versículo 2. Nós obedecemos e as bênçãos nos seguem. Nós seguimos a Deus, não seguimos a bênção. É a bênção que segue a nossa vida quando nós seguimos a Deus, tá bom? Uma outra questão é o ponto de toque, materialização da fé. Do que se trata isso, ponto de toque? É o que eu acabei de falar. As igrejas neopentecostais, elas trabalham muito com a toalha ungida, com a toca na roupa do pastor, com a água de Israel, com a terra não sei das quantas, com o sal grosso. Não dá, né, meus irmãos? Não dá. Não dá. Talvez você fale, não, pastor, mas lá em Atos eles usavam os lenços de Paulo. A Bíblia fala que eles pegavam o lenço de Paulo. Eles pegavam. Paulo não dava os seus lenços, Paulo não ensinou essa doutrina na igreja, né? Paulo não vendia os seus lenços, ok? Então, pastor, se eu precisar que você ore numa roupa do meu marido, não. Nós vamos orar pela sua vida, nós vamos orar por você, nós vamos orar pelo seu esposo, vamos orar pelos seus filhos e o seu comportamento como um cristão. A presença de Deus na tua vida é o que vai transformar a tua família. Então nós não temos ponto de toque como as igrejas pentecostais têm, tá bom? Uma outra coisa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é sobre o uso de elementos do judaísmo. Né? A gente não usa nenhum tipo de elemento do judaísmo, nem kippá, nem talit, nem menorá, nem shofar, nós não usamos, tá bom? Judaísmo é para judeu, nós somos cristãos. Nós representamos o cristianismo, não o judaísmo. Judaísmo dentro da igreja é sincretismo. Você está trazendo elementos de uma outra religião que Paulo lutou muito para tirar de dentro da igreja. Teve até o primeiro concílio da igreja que tratou muito sobre isso, né? Sobre os elementos do rito judaico dentro da igreja. Está na Bíblia, Atos capítulo 15. Né? Então você não vai ver elementos do judaísmo. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso quando nós formos falar sobre sincretismo evangélico, tá bom? Outra questão que o neopentecostalismo fala muito e nós abolimos, nós não aceitamos, é a questão da maldição hereditária. Essa questão ela é tão pesada que merecia até uma aula só sobre esse assunto, tá bom? Porém, vou falar aqui rapidamente para você. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meu amigo, se existir qualquer tipo de situação na tua vida, na tua família, quando você entrega a sua vida a Cristo, acabou. Não existe maldição hereditária. Você não vai pagar por nada que seus pais fizeram e nem os seus filhos vão pagar por nada que você fez, tá bom? O que eu percebo é que essas igrejas, elas usam essa questão, elas criam o problema, elas criam o medo nas pessoas e elas dizem, aqui está, nós somos a solução. Compre o nosso livro, receba esse óleo ungido, compre isso, compre aquilo outro que vai resolver a tua situação. Ou então, faça um curso de quebra de maldição hereditária, parcele no seu cartão de crédito esse curso. Pelo amor de Deus, né, meus irmãos? Pelo amor de Deus, a palavra do Senhor Deus ela é gratuita, ela é poderosa, o sangue de Cristo ele é poderoso o suficiente, o nome de Jesus é poderoso o suficiente para nos fazer vencer o maligno. A Bíblia fala em 1 João que aquele que é nascido de Deus não peca, logo o maligno não lhe toca, e acabou, e ponto final, ok? É a tua vida daqui para frente, não são o que tua família fez que vai amaldiçoar você, não, o que você é hoje é que vai abençoar a tua família. Então você não vai ver essa doutrina maligna da maldição hereditária dentro da nossa igreja. Se ficar alguma dúvida sobre isso, você pode tirar na live depois, tá bom?
Existe nessas igrejas neopentecostais uma ênfase exagerada na maldição, justamente para colocar medo nas pessoas, para que a igreja se torne a solução. Tá? Então, você não vai ter esse tipo de discurso, tá bom? Dando ênfase na maldição. Você vai entender que desobediência gera maldição e a bênção, e a obediência gera a bênção. Então, eu tenho que te incentivar a obedecer e não te colocar medo em você porque não dizimou, porque não fez isso, porque não me obedeceu, porque aquilo, porque faltou no culto, porque assistiu um filme, porque alguma coisa assim, tá bom? Você não vai ter essa ênfase na maldição dentro da igreja de Atos. Nós não usamos a experiência como base de doutrina. Eu vou te dar um exemplo. Uma certa irmã pegou uma toalha lá do pastor, um lenço do pastor, levou, botou no filho dela, curou. Isso pode acontecer? Deus faz o que Ele quiser, meu irmão. Ele faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Beleza? Isso aí é uma coisa, é uma experiência que a pessoa teve. Aí alguns pastores neopentecostais olham e falam, a toalhinha cura. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 1000 toalhinhas, vamos ungir essas 1000 toalhinhas, né? Porque a irmã foi curada com uma toalhinha, então essas 1000 toalhinhas elas vão curar. Olha, nós não podemos usar experiência, transformar uma experiência numa doutrina da igreja. Isso é um abuso do evangelho, é um abuso da fé cristã, é um abuso da inocência das pessoas, tá bom? Uma vez uma irmã, ela, no final da Santa Ceia, ela estava com um problema no pé, ela pegou um pouco do suco da Santa Ceia e passou no pé. O pé da irmã curou, foi curado. Tudo bem, Deus faz o que Ele quer, não é? Não incentivamos ela a fazer isso, mas ela fez e curou. E agora, toda a Santa Ceia, essa irmã guardava um pouquinho do suco da Santa Ceia para poder usar como remédio para alguma coisa. Você entende que é uma coisa muito grave? Então, você não vai ver esse incentivo na nossa igreja a esse tipo de prática, tá bom? Dízimos e ofertas não são temas soteriológicos. Eu já ouvi pastor dizer que se você não dizimar, você vai para o inferno. Né? Isso não é verdade. Isso não está dentro dessa doutrina. Né? Na verdade, se você for tratar de uma forma bíblica o assunto dízimo, né, você vai ter dificuldade em encontrar essa doutrina sendo ensinada no Novo Testamento. Muito embora nós cremos em toda a Bíblia, nós cremos que de Gênesis a Apocalipse ela é a palavra de Deus. Mas a gente tem que separar o que era para judeu e o que era para a igreja. Nós temos um assunto, uma aula separada só para esse assunto chamado dízimos e ofertas, e você vai aprender um pouco mais de forma profunda sobre isso, tá bom? Locais sagrados como fonte de poder, né? Existe uma supervalorização, né, do Rio Jordão, de Israel, né, até mesmo do púlpito, né, do altar da igreja, dizendo que aquele lugar é um lugar sagrado e tal, e biblicamente isso não é verdade. Né? Todo o poder está no nome de Cristo, todo o poder está no nosso relacionamento com Deus. Não é uma água de Israel, não é uma terra de Israel, não é o púlpito que nos dá poder, não é isso, o altar que nos dá poder. Não, quem nos dá poder é Cristo. Ele entregou a sua vida na cruz, o véu se rasgou, nós temos livre acesso a Deus na nossa casa, aonde for, muito embora nós prezamos pela comunhão e pela organização da igreja, né, se reunindo no templo também, tá bom? Então nós não somos neopentecostais por esses motivos. Eu vou colocar aí para vocês algumas imagens, algumas coisas que nós encontramos dentro do mundo neopentecostal. Então você vê elementos do judaísmo, você vê pessoas tocando chofar dentro da igreja, você vê livros inteiros sobre quebra de maldição, você vê pessoas ajoelhadas diante daquilo que eles dizem ser uma arca. Isso é um absurdo, tá bom? Então isso não só é ensinado, como nós combatemos veementemente essas coisas, tá? Então nós não somos neopentecostais por conta disso. Eu vou colocar aí para você também o trecho de uma mensagem e de uma pregação, de uma ministração, que assim é complicado, porque dentro do neopentecostalismo e de muitas igrejas, na verdade, não só neopentecostais, nós vemos muito o crescimento do antropocentrismo. Antropos, homem, centro, homem como centro, antropocentrismo, colocando o homem no centro, nas pregações, nos louvores, e isso é um prelúdio, não é, para a apostasia entrar na vida de uma pessoa, né? A pessoa que ela aceita, né, mensagens antropocêntricas, uma pessoa que é fã, né, de hinos antropocêntricos, é uma pessoa que ela tem a facilidade sim de perder a sua fé em Cristo, porque ela se torna o centro, Deus não é mais o centro. Ela se torna a importância do culto e não mais Deus. Tá? Nós não pensamos assim. O centro de tudo é Cristo. Não é antropocentrismo, é cristocentrismo, é teocentrismo. Cristo é o centro e Deus é o centro. Fique aí com essa pregação, um trecho de uma pregação, e veja o absurdo que a gente ouve nos dias de hoje. Posso te mostrar uma coisa pela palavra? Quando se trata de você,
se trata do ponto fraco de Deus. Pastor, como assim ponto fraco? Isso é heresia. Ah, irmão, vai ler Bíblia. A Bíblia diz que, sobretudo, o Senhor não resiste. Sabe o que é isso? Eu não consigo aumentar. Um coração contrito e quebrantado. Quando você se arrepende, a graça invade você e há perdão. Deixa eu te contar uma coisa. Se alguém lançou uma sentença sobre você, aleluia, esqueça, porque se houver arrependimento, há perdão. Jesus é o centro do Evangelho, Jesus é o centro, mas de Jesus, você é o centro. Do coração de Jesus, você é o centro. Porque fomos chamados filhos e somos filhos. Você é importante. Tudo que Jesus fez apontou para você. Se o que Deus fez apontou para Jesus, se o que os profetas fizeram apontaram para Jesus, o que Jesus fez colocou um alvo em você. Todo amor é por conta de você. O sacrifício é por sua culpa. A cruz é por conta de você. O sangue é por conta de você. O amor é por conta de você. Nós estamos no meio desse furacão de amor. Você é importante. Se qualquer história, qualquer legado, qualquer palavra contra você menosprezou, colocou você para baixo, eu digo em nome de Jesus, para você, você é a pessoa mais importante da terra, porque tudo que Jesus fez por sua culpa. Você é importante. Muito bem, você viu aí que está bem complicado, mas na igreja de Atos você não vai encontrar esse tipo de pregação, tá bom? Quero fazer aqui algumas considerações. Os rótulos são perigosos. Eu sou calvinista, eu sou arminianista, eu sou neopentecostal, eu sou pentecostal, eu sou isso, eu sou aquilo. A igreja de Cristo, ela nunca teve rótulos, ela sempre foi a igreja do Senhor na terra. A igreja carrega a sua cruz e está tudo certo, sem precisar ficar assumindo rótulos, não tem necessidade. Não existe uma obrigatoriedade bíblica de pertencer a um determinado grupo cristão. Não, mas tem que ser pentecostal? Não, não tem que ser pentecostal. Não, tem que ser tradicional? Não, não tem que ser tradicional. Isso que diz é a cultura, é o modernismo, não a Bíblia, tá bom? Nós entendemos que nós somos embaixadores do reino de Cristo e defendemos os princípios de Cristo e acabou. Não defendemos bandeiras, né? Nós defendemos a palavra de Deus, né, e os princípios de Cristo, tá? Então, que tipo de igreja nós somos? Nós somos uma igreja cristã evangélica. Nós somos uma igreja evangélica, nós somos uma igreja cristã. E acabou, não carregamos rótulos. Se alguém perguntar para você, a tua igreja é o quê? Você fala, minha igreja é uma igreja cristã. Cristã evangélica, pautada na palavra, né? Nós amamos a palavra, enfim. Isso é a característica da nossa igreja. Nós admiramos a nobreza dos bereanos. Atos 17:11 fala de um povo que Paulo pregava. E o povo ia lá nas escrituras e viu o que estava escrito. Né? Então, nós não engolimos qualquer coisa que trazem para nós. Nós analisamos a palavra de Deus e tem que estar de acordo com a palavra de Deus. A nossa base não é o emocionalismo, a nossa base não é a moda, a nossa base é a palavra de Deus, tá bom? Nós somos considerados popularmente como cristãos e evangélicos ou evangélicos protestantes a partir do ano de 1500, se assim você preferir. Somos uma igreja em células, mas não pertencemos a nenhuma visão celular em particular. Por exemplo, G12, M12, MDA, não. Nós não pertencemos a essas visões, porque nós não gostamos de rótulos, tá bom? Nós somos uma igreja evangélica cristã, uma igreja em células e não pertencemos a nenhum tipo de movimento, tá? O nosso único rótulo é o rótulo que a Bíblia dá. Está em Atos capítulo 11, versículo 26, que diz que em Antioquia, pela primeira vez, os irmãos, os discípulos foram chamados de cristãos. Nós somos cristãos. Cristãos protestantes, cristãos bíblicos, cristãos evangélicos. Não pertencemos a nenhum tipo de rótulo. Tá bom? Deus te abençoe. Eu sei que esse foi um assunto muito interessante. Talvez você tenha ficado com algumas dúvidas. Anote as suas dúvidas e elas serão tiradas na nossa live Tira Dúvidas do Integração. Deus te abençoe.